E aí, pessoal? A galera tá chegando aí, vamos aguardar. Vou aguardar mais um minutinho aí pro pessoal chegar, a gente já começa. Aí fica bom. Bom, já vou fazendo aqui a chamada. Quem que tá aí? Giovanni, Alex. Denner, Leander. Lidiane. Maria Laura. Patrícia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí. É o Altiero que chegou aí. Beleza. Bom, vamos lá para a gente poder começar. Teve um atraso aí, tá? Infelizmente, isso toma tempo da nossa aula. Eu tenho que acabar a aula às 9 horas. Aí a galera atrasa, aí o prejudicado, no final das contas, são vocês, infelizmente, né? Padrão Sebrae de qualidade. Vamos seguir aqui, ó. Vou compartilhar minha tela com vocês para poder abrir o Excel. E a gente já vai seguir, porque hoje nós temos matéria nova, tá? Matéria não, né? Conteúdo novo para a gente poder aprender. Deixa eu explicar antes o que é. Só retomando aqui, na aula passada, a gente viu algumas atividades, né? A gente fez atividades com as funções no Excel. A gente já viu fórmulas, já vimos funções. E na aula de hoje a gente vai ver mais uma funçãozinha, só que ela é uma função um pouco diferente. A gente chama essa função de função condicional. Então, a gente vai ver hoje sobre as funções condicionais, tá? Anota isso daqui, porque é uma coisa muito importante que vocês entendam exatamente como que funciona, tá? Então, nós vamos ver agora as funções condicionais. E por que a gente fala função condicional? É função condicional porque essas funções aqui, para elas funcionarem, elas precisam de uma condição, tá bom? O que é uma condição? Uma condição é, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do curso de vocês, né? Vocês só conseguem formar no curso se a média da nota de vocês for 7, não é? Então, qual que é a condição para você poder formar? A condição é que a média seja 7. Então, se a média for 7 ou mais, você forma. Se não, ou seja, caso a média não seja 7, outra coisa vai acontecer, que no caso aí vai ter que refazer, né? Então, a minha condição é que a média seja 7. Se a média for 7, uma coisa acontece. Se ela não for 7, outra coisa vai acontecer. E uma condição é isso. Uma condição é quando eu tenho algo que precisa ser estabelecido, alguma coisa que precisa ser concretizada para que algo aconteça. E caso essa coisa não aconteça, eu vou tomar um outro caminho. Então, eu tenho dois rumos para poder tomar. Um rumo, caso dê certo, e um rumo, caso dê errado. Isso que é uma condição. E as funções condicionais permitem a gente verificar os valores e tomar uma decisão, caso aquele valor seja o que a gente espera, ou uma outra decisão, caso o valor não seja aquilo que a gente espera, tá bom? Eu ia aplicar isso numa tabela, mas não vai dar tempo na aula de hoje, tá? A gente comeu um tempo aí, não vai dar tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar isso num resumo de uma forma mais simplificada, e aí, essa tabelinha que eu ia montar na aula de hoje, eu deixo para a próxima aula, tá bom? Então, o que eu posso usar aqui como exemplo? Ó, eu posso colocar assim, ó, número. Eu posso ter aqui um número. E aqui embaixo eu vou ter uma pergunta.
é o número 1? Então, olha só. Bordinha. Vamos pintar aqui, vamos deixar colorido para poder ficar simples de entender. Então, aqui eu pergunto qual que é o número e aqui, na verdade, eu informo qual que é o número e aqui eu vou perguntar se é o número 1. Beleza? Deixa eu colorir para poder ficar legal de ver. Então, vamos lá. Eu vou escolher um número aqui, por exemplo, 5. E aí, aqui embaixo tem uma pergunta, não tem? Esse número aqui, ó, é o número 1? Sim ou não? Bom, não é o número 1, é o número 5, né? Então, qual que é a resposta? Não. É o número 1? Não. Mas se eu alterasse isso daqui para o 1, é o número 1? Sim, é o número 1. Então, com isso daqui, com essa perguntinha, a gente pode trabalhar com a função condicional e entender como é que ela funciona. Aqui eu vou colocar um comando, eu vou colocar uma função condicional que o Excel vai falar para mim se é o número 1 que está escrito aqui ou não. E aí a gente consegue aplicar e entender como que funciona, qual que é a estrutura dessa minha função. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, essa função é uma função como as outras, a gente coloca o igual, escreve o nome dela. A única diferença é que ela tem mais comando, mais comando não. Ela tem mais escopo, né? Ela tem mais coisas para você poder colocar nela. Porque antes, a gente fazia uma função, por exemplo, a função de soma, e a função de soma ia do primeiro até o último, ele somava tudo e acabou. Agora não. Agora a gente vai ter mais coisas para poder informar aqui para a nossa função. Então, vamos lá. Ó, anota tudo isso daí, nos mínimos detalhes, no caderno, que você estiver trabalhando, no livro aí. No livro tem uma parte dele que você consegue escrever, fica à vontade, tá? Então, anota isso daí, é importante, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver isso daí mais a fundo, mas anota, tá beleza? Então, ó, vamos lá, ó. Igual, a gente começa como toda outra função. Então, eu começo com igual. O nome dessa minha função é a função se, porque essa perguntinha aí, né, o se é o que faz uma condição. Então, ó, se abre e fecha parênteses e dentro do meu parênteses eu escrevo. Até aqui, tudo normal, nada mudou. Até aqui, o que a gente fez foi escrever uma função como soma, como a multi, como a dividir, como a média. A gente não mudou nada até agora. A única mudança aqui é o nome da função. E o nome da função é se. Função se. Legal. Agora, eu vou precisar escrever dentro dessa minha função qual que é o meu teste lógico, ou seja, a minha condição. Ó, essa função aqui, ela é separada em 3 partes. Então, no seu caderno que você estiver anotando, coloca aí, parte 1, condição. Vamos colocar aqui a minha condição. Qual que é a condição que eu preciso estabelecer aqui? A condição que eu preciso estabelecer aqui é se o número que está escrito aqui dentro é o número 1. Então, olha só, eu vou clicar aqui nessa minha célula. Ó, ele pegou minha célula, a célula D4. Eu vou verificar se a minha célula D4 é igual a qual número? Eu estou perguntando se é o número 1, não é? Então, vou colocar aqui 1. Essa é a minha condição. Eu acabei de escrever uma lógica para a minha condição. Primeira parte, então, da função é a condição. Qual que é a condição que eu coloquei aqui? A minha condição é que o valor que está escrito em D4 seja igual a 1. O valor que está ali dentro tem que ser igual a 1. O valor que está aqui dentro dessa minha célula, que é o D4, tem que ser 1. Essa é a minha condição para que isso aconteça da melhor maneira que eu pretender. Então, se o que tiver escrito em D4 for igual a 1, o que vai acontecer? Bom, a gente vai falar para o Excel o que vai acontecer. Então, vamos agora para a segunda parte. Para eu poder escrever a segunda parte dessa minha função, eu vou ter que colocar aqui um ponto e vírgula, desse jeito, ó. O ponto e vírgula aqui, ele vai separar as partes dessa minha função e agora eu vou para a segunda parte. A segunda parte, eu vou falar para o Excel o que vai acontecer se essa minha condição aqui for verdadeira. Ou seja, se ela fosse acontecer, se der certo isso daqui, se o número que tiver aqui for igual a 1.
Se o número que estiver aqui dentro for igual a 1, o que acontece? Eu quero que o Excel escreva para mim sim. Então, é o número 1? Eu quero que o Excel escreva sim. Como que eu faço para o Excel escrever alguma coisa? Qual que é o comando para o Excel escrever alguma coisa? O comando para o Excel escrever alguma coisa é colocar essa coisa entre aspas. Então, ó, vou colocar uma aspas, vou escrever sim, porque eu quero que o Excel escreva sim, e vou fechar aspas. Beleza? Então, ó, se o que estiver escrito dentro da minha célula for igual a 1, escreva sim. Escreve aqui dentro dessa minha célula aqui, sim. Eu posso mandar o Excel escrever qualquer coisa, tá? Eu posso mandar o Excel escrever, sei lá, batata frita. Ele vai escrever batata frita, tá? Mas no meu caso, eu estou perguntando se o número é 1. E o número é 1? Sim. Então, vou colocar aqui, ó, sim. E não precisa ser em maiúsculo, tá? Pode ser em minúsculo, como você quiser que apareça escrito. Vou até deixar assim, ó. Deixar só, sim. Primeiro letra maiúsculo, resto minúsculo. Tudo bem? Então aqui, ele só vai escrever sim para mim se o que tiver escrito aqui for o número 1. Mas aí que tá. Lembra que eu falei que a condição tem duas vertentes, né? Tem dois caminhos para poder seguir? Pode ser que seja o número 1, e aí vai ser o caso ideal. Mas pode ser que seja outro número. Pode ser que seja o número, sei lá, 7. 7 não é um número 1, não é verdade? Então aí eu vou ter que falar para o Excel o que vai acontecer caso não seja o valor que eu estou esperando, que é o número 1. Então, para isso, agora a gente vai para a terceira parte da função. Coloca aí no seu caderno, terceira parte da função. Vamos separar aqui com ponto e vírgula. E agora eu vou escrever o que vai acontecer caso dê errado isso daqui. Porque não é sempre que o número 1 vai estar ali, né? Normalmente. Pelo menos não no meu caso, que eu vou mudar depois desse número. Bom, e se não for o número 1, o que eu vou querer que escreva? Não. Eu quero escrever não. E você acabou de aprender como é que faz para poder escrever alguma coisa. É só eu colocar entre aspas que ele vai escrever isso que eu quero. Vamos aqui, ó. Entre aspas, eu vou escrever não. E aqui acabei a minha função. Dá uma olhadinha aí. Essa daqui é a função se. Na função se, eu tenho três partes, sendo que a primeira parte é a condição. Aqui eu montei minha condição. A segunda parte vai ser o que vai acontecer caso a minha condição seja estabelecida, caso a minha condição funcione, dê certo. E na terceira parte, eu vou falar o que vai acontecer caso dê errado a minha condição. Tudo bem? Vamos ler tudo isso daqui e ver funcionando. Ó, se o que tiver escrito em D1 for igual... Se, vamos de novo, eu falei errado. Se o que tiver escrito em D4 for igual a 1, o número 1, escreva para mim, então, sim. Se não, ou seja, se der errado, você vai escrever não. Vou dar um Enter, vamos ver isso daqui funcionando. Ah lá, ele escreveu sim. Então, ó, número 1. Embaixo, é o número 1? Sim. Até aqui tudo bem. Mas vamos mudar esse número aqui, vamos colocar outra coisa para poder ver se o Excel vai entender que não é mais o número 1, que eu mudei para outro número. Vamos colocar com o número, sei lá, 9. Vou dar um Enter, vamos ver. Viu? Ele mudou para não. Por quê? Porque não é igual a 1, agora é igual a 9. Sacou? Então ele toda hora verifica. É o número 1? Só vai colocar assim se for o número 1. Se for qualquer outro número que não seja o número 1, vai ser não. Por exemplo, 1,5. 1,5 é igual a 1? Vamos ver? 1, 2, 3 e... Não. Ainda não é. E 1? 1 é igual a 1? Sim. Vamos ver? Olha lá. Sim. Beleza? Dá uma olhadinha de novo aqui na função, anota ela aí para você ter uma base. Para que essa função vai servir para mim no dia a dia? Bom, imagina só que você tem um controle de estoque.
E aí você tem uma quantidade de produtos no seu estoque. Você pode colocar, por exemplo, se um produto for igual a 0 no estoque, eu posso colocar, em vez de eu colocar lá 0, eu posso colocar esgotado. Aí é só eu verificar. A quantidade do meu estoque é menor do que 0, ou melhor, a quantidade do meu estoque é igual a 0. Se for igual a 0, escreva esgotado. Se não, não faz nada. Deixa o número que está lá, a quantidade que está lá, deixa lá do jeito que está. É um exemplo que a gente pode utilizar. O que mais? Vamos supor que eu tenho um orçamento. Meu orçamento é de R$1.000. E aí eu vou lá, fiz umas contas e o orçamento passou de 1.000, deu 1.200. Eu posso uma condição e colocar: se o meu orçamento for maior do que 1.000, escreva fora do orçamento. Se não, ou seja, se vier abaixo de 1.000, eu tenho dinheiro, eu coloco dentro do orçamento. Eu posso ter essas variações. Tudo bem? Na próxima aula, eu ia fazer nessa, mas a gente está sem tempo, né? Mas na próxima aula, a gente vai aplicar isso daqui em uma tabela. Tá bom? E aí na tabela vocês vão ver a funcionalidade, para que isso daqui é útil. Beleza? Eu tenho que finalizar minha aula para não atrasar os outros professores. E, bom, a gente tem mais um minutinho aí, 1 minutinho, 2. Quem quer perguntar alguma coisa, fica à vontade. Dúvidas? Porque eu acho que às vezes é um pouquinho confusa essa função para algumas pessoas. Então aproveitei para perguntar. Ou tá de boa? Bom, aparentemente sim. Na próxima aula a gente vai ver de novo essa função, tá? Aplicando ela numa tabela. Então, ok. Eu vou pedir para vocês depois de responder o formulário, tá? Não vou nem falar para você. Geralmente a gente fala, não esquece de responder o formulário. Mas não é que você vai esquecer, é que você não pode esquecer. Então depois você responde lá o formulário lá com todo carinho, beleza? Então é isso, nos vemos na próxima aula, sem atrasos, né? Se nos permitir, eu espero. Um abraço. Se vocês tiverem dúvidas aí sobre as funções aí depois, me manda no privado aí que eu respondo, tá bom? Tchau, tchau.